Mas, irmãos, eu queria estar convidando os irmãos para a gente estar abrindo as nossas Bíblias, né? Eu gosto muito de leitura de textos um pouco maiores, assim, para a gente poder estar, né, entendendo um pouco mais do que Deus tem para falar ali com a gente. Mas hoje a gente vai falar sobre a perseverança em oração, a importância de estarmos orando. Irmãos, a nossa história aqui em Três Coroas é de oração. A nossa história aqui em Três Coroas, ela começa há muito tempo atrás, quando duas famílias vieram de outra cidade morar aqui, onde não existia Igreja Batista. E na região toda não existia Igreja Batista. 11 cidades. Depois começou uma igreja numa cidade vizinha, Batista. E era a única igreja em 11 cidades. E de 2003 a 2012 houve a perseverança em oração para que Deus movesse as águas e fizesse um trabalho batista começar aqui em Três Coroas. E pela graça de Deus, nós tivemos a oportunidade em 2012 começar respondendo às orações feitas desde 2003. Assim é cada passo que a gente vai dando. Às vezes, né, as coisas demoram, mas a gente precisa entender que é tudo no tempo certo de Deus. E eu queria estar lendo para os irmãos um texto de Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Leamos, irmãos. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra, ele teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Eu não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho. Eu não me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura. Seu corpo era como berilo, e seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam de bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo. Fugiram e se esconderam. Assim, fiquei eu sozinho. Contemplei esta grande visão, e não restou forças em mim. O meu rosto mudou de cor e se desconfigurou. Eu perdi as forças. Contudo, eu ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentido, com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim, e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado também nas palmas das mãos. E ele disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou lhe dizer. Fique em pé, porque eu fui enviado para falar com você. E enquanto ele falava comigo, eu me pus de pé, tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel,
um dos principais, mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra, obrigado porque ela é viva e eficaz. Obrigado, Jesus, porque a gente pode aprender, Senhor, com todos os textos da Tua Palavra, Senhor. Obrigado que a gente pode aprender, Senhor, com cada verso, cada capítulo, Senhor, da Tua Palavra, Senhor. E a gente tem sempre lições maravilhosas, Senhor. Ó Deus, esteja falando nos nossos corações e mentes hoje, Senhor. Que a gente possa ouvir e entender o Teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, Daniel foi um judeu que foi levado cativo para a Babilônia ainda jovem. Acho que todo mundo que já participou em um EBD, né, todo mundo que cresceu numa igreja, deve lembrar das histórias de Daniel na cova dos leões, né? E aí a gente lembra daquela história de como que Deus fechou a boca dos leões. Ou talvez você lembre lá de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que nomes esquisitos, né? Na verdade, Salatiel, Misael e Azarias, né? Que foram lançados, né, numa fornalha de fogo ardente, e a fornalha queimou quem lançou eles e não queimou eles, né? Talvez você lembre dessas histórias de Daniel. Mas Daniel, ele não está lá nos livros históricos. Daniel está lá nos livros proféticos. Daniel foi um profeta de Deus no Velho Testamento. E se a gente for olhar, né, a estrutura do Velho Testamento, você tem o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são os livros da lei. E depois entra os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, são os livros da história. Daniel está lá, junto com os profetas. Daniel foi o profeta de Deus. Daniel trouxe, né, a palavra de Deus para o seu povo. Naquela época, gente, a gente não tinha a oportunidade de falar diretamente com Deus. Era só a pessoa escolhida. Era um sacerdote, um profeta, que tinha contato. Nós não podíamos orar para Deus. Naquela época, se você precisava fazer um pedido de oração, você precisava ir até Deus através de um sacerdote. Hoje a gente tem acesso direto a Deus. Hoje a gente pode orar diretamente a Ele. Mas será que a gente tem orado? Será que a gente tem levado diante dEle os nossos pedidos, as nossas colocações? Será que a gente tem levado a Deus o que a gente precisa? Vou contar uma historinha para os irmãos de uma senhora que morava lá no interior, lá na roça. Aqui no sul falam lá, né, um colono. O colono eram as pessoas que viviam, né, longe da cidade, né? E era uma cidade onde ela morava bem longe, e na casinha dela não tinha luz elétrica. Na casinha dela, ela tinha o galinheiro ali do lado, ela tinha a hortinha, né, ela tinha uns gadozinhos ali, mas ela não tinha luz elétrica. E essa senhora, então, ela foi até a cidade, ela brigou, ela reclamou, ela exigiu que ela tinha o direito de ter luz elétrica na casa dela. Como não ter luz elétrica na casa? Nós estamos em pleno século XXI. Eu tenho o direito de ter luz elétrica na minha casa. E assim foi que a companhia elétrica, então, levou a energia até a casa dela. Estendeu postes e fio até chegar com a energia na casa dela. Instalou, colocou tudo lá. Mas se passou um mês, passaram 2 meses, passaram-se 3, 4 meses, e um dia então o técnico da companhia elétrica resolve ir até aquela casa e conversar com aquela senhora sobre o que estava acontecendo, porque afinal de contas algo estava muito estranho. E ele chegou lá e falou: minha senhora, houve algum problema? A luz
Está com algum problema? Não, a luz elétrica está muito boa. Mas eu te pergunto, por que o teu consumo está tão baixo? O que está acontecendo? Ela falou, não tem nada de errado. A luz elétrica que vocês colocaram é uma bênção, é ótima, maravilhosa. Eu vejo todo dia. Eu chego em casa do trabalho, eu me arrumo, eu faço as minhas coisas, e aí eu sento, acendo o interruptor, olho uma lâmpada linda brilhando aqui. Como ela ilumina bem, né? E assim ela ilumina. E eu fico uns 2, 3 minutos olhando essa lâmpada. E então eu desligo e venho fazer as minhas outras coisas. Irmãos, essa senhora passou a ter acesso à luz elétrica, à energia elétrica. Ela podia ter agora uma geladeira para guardar os alimentos dela e não se estragarem. Ela poderia agora ter um chuveiro quente, poder tomar um banho quente. Irmãos, na temperatura aqui do Rio Grande do Sul, tomar um banho frio no inverno é difícil. Talvez, né? Aí no Nordeste a gente sabe que é mais quente, a água também é mais, né, tranquilo de se tomar um banho, né, sem ser um chuveiro elétrico. Mas aqui é difícil. Ela podia tomar um banho quente agora. Ou talvez ela pudesse agora ter um micro-ondas para poder aquecer rápido o alimento. Quem sabe, né, ela poderia ter um ferro elétrico, uma máquina de lavar roupa. Quanta coisa ela poderia ter em casa. Mas ela se resumia a acender uma lâmpada 2 ou 3 minutos por dia. E ela achava que isso estava ótimo. Assim é a vida espiritual de muita gente, irmãos. Muita gente não tinha acesso direto a Deus. Nós estávamos mortos, lembra? Efésios 2. Nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. E agora nós podemos ter acesso direto a Deus. Nós podemos falar com Ele. Nós podemos expressar tudo que vai no nosso coração a Deus. Todos os nossos pedidos. Mas muita gente continua como essa senhorinha, que está lá com a luz elétrica, mas não usa. Sabe todo o poder que tem, mas não usa. Consegue ver o brilho que tem, mas não usa. Irmãos, que tristeza quando a nossa vida de oração se resume a 2, 3 minutos por dia. Que tristeza quando a gente não consegue manter uma comunhão com Deus. Nosso Deus é nosso Pai. Nosso Deus, Ele deseja que tenhamos comunhão com Ele. E a melhor comunhão que nós podemos ter é orar. Falar com Ele. Pedir a Ele que fale conosco através da sua palavra. A palavra de Deus é viva, irmãos. É a resposta de Deus que você vai encontrar na tua Bíblia. Mas, às vezes, não fica 2 minutos conversando com Deus. Às vezes a pessoa não consegue gastar 2 minutos na presença do Senhor. Tem muitos afazeres, tem muitas coisas, e vai deixando de lado o principal. Muitos dos nossos afazeres deixariam de ser necessários se a gente pudesse gastar um tempo orando. Aquela senhora que eu te contei agora há pouco nesse caso, talvez não precisasse pegar tanta lenha, porque ela teria como aquecer com outra coisa elétrica. Talvez ela pudesse trabalhar menos em muitas coisas, mas ela gastava o tempo dela e não dava importância para a energia elétrica. Que a nossa vida de oração não seja assim. Que a gente aprenda com o exemplo de Daniel. Voltando para os nossos textos. Lá no verso 1. Lá no verso 1, Daniel teve uma visão. Deus mostrou algo para ele. Deus mostrou e ele entendeu. Mas, mesmo assim, ele precisava de alguma resposta de Deus. Algo começou a incomodar o coração dele. Ele entendeu o que era, mas algo estava incomodando o coração dele. O que ele fez? Orou. Foi falar com Deus. Ó Deus, olha, eu estou entendendo, mas eu preciso de uma resposta.
Me mostra, Senhor. Me mostra agora isso aqui. Ele começou a orar. Lá no primeiro dia. E ele começou a orar. Irmãos, quando a gente tiver qualquer dúvida no nosso coração, quando a gente precisar de uma resposta de Deus sobre qualquer assunto, a gente deve orar. Quantas vezes a gente quebrou a cara tentando fazer as coisas por nós mesmos? Quantas vezes a gente se deu mal porque a gente simplesmente não perguntou para Deus o que deveria fazer? Às vezes até a gente sentiu, olha, talvez não seja esse caminho. Mas a gente continua. A gente não perguntou para Deus. Talvez a gente até tenha ouvido alguém falando, olha, pede para Deus, vê se é isso mesmo. Mas você insistiu. Daniel não. Daniel parou e foi orar. Daniel decidiu, eu vou perguntar para o meu Deus, porque eu sei que ele tem a resposta. Que a gente possa fazer isso como Daniel. Orar. Mas quanto tempo ele orou mesmo? 21 dias. 21 dias orando. Quanta gente que às vezes quer a resposta de Deus assim, ó, imediata. Tem que ser agora. Eu não posso esperar de Deus mais. A minha resposta tem que ser hoje. Quem somos nós para exigir algo de Deus, irmãos? Deus fala conosco na hora que Ele quiser. Do jeito que Ele quiser. Daniel tirou as distrações de perto dele. Daniel tirou tudo que estava tirando o foco dele. Primeira coisa que ele tirou, tudo que era gostoso. Porque, claro, quando a gente come uma comida gostosa, né? Quando a gente come aquele prato gostoso, é lógico que a gente vai, né, pensar na comida gostosa. É óbvio que a gente vai, né, se deliciar com aquilo. A gente perde o foco. Ele também tirou a carne, porque a carne também demora a digerir e às vezes a gente, né, gasta um pouquinho de energia do nosso corpo com isso. Tirou bebida forte, porque obviamente sobre efeito de bebida você não vai ouvir a voz de Deus. Obviamente que ele tirou tudo que estava tirando a concentração dele. E hoje? Você consegue tirar teu WhatsApp? Você consegue tirar seu Facebook? Você consegue tirar as coisas que te distraem de Deus? Como é que está a sua concentração para estar com Deus? Ou talvez você não consiga ficar 5 minutos, 5, às vezes 2, sem olhar o teu WhatsApp. Talvez quando você escuta aquela batidazinha ali, você já quer correr para ver quem está escrevendo. O que está escrevendo? Quando que 99% das vezes não é nada importante, né, irmão? Mas você não consegue tirar essas coisas para se concentrar com Deus. Você conseguiria ficar 21 dias sem rede social orando? Eu não estou falando que rede social é errado ou que comida gostosa é errada. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que a gente precisa tirar o que está nos distraindo. A gente precisa se concentrar em Deus e falar com Ele. Daniel se concentrou. Daniel foi falar com Ele em oração. Mas a resposta demorou. A resposta demorou 21 dias. Eu acho interessante que quando Daniel recebeu a resposta, ele estava lá na beira do rio Tigre, outros homens junto com ele. Esses outros homens tiveram medo e fugiram. Sabe por quê? Eles não estavam orando. Eles não estavam em comunhão com Deus. Eles tiveram medo e fugiram. Daniel não. Daniel sabia que era Deus que ia responder. Daniel sabia que Deus estava vindo falar com ele. Ou enviando alguém, como foi o caso, para falar com ele. Daniel permaneceu lá. E Daniel então ouviu o que Deus tinha para falar com ele. Levou 21 dias. Mas, irmão, por que a nossa oração demora tanto? Como eu falei,
O trabalho aqui em Três Coroas, em 2003 se mudaram duas famílias de uma cidade aqui, mais no interior do estado. A gente está a 100 quilômetros da capital. Essa cidade está mais ou menos uns 500 quilômetros da capital. É longe. E duas famílias se mudaram para cá. Por causa de emprego, de trabalho, enfim. Se mudaram para cá. E não tinha igreja batista aqui. A nossa cidade é uma cidade onde tem uma forte presença luterana. Os fundadores da cidade eram luteranos. É uma cidade onde a Assembleia de Deus é muito presente. Tem vários ramos da Assembleia de Deus presentes. Mas nós não temos nenhuma presbiteriana. Nós não temos nenhuma metodista. Nós não temos nenhuma congregacional. E batista, começamos em 2012. Pela graça de Deus. E assim foi que de 2003 a 2012 era um grupo orando, pedindo a Deus: Deus, nós precisamos de uma igreja. E aí então eu vim a conhecer a minha esposa nessa única igreja que tinha na região de 11 cidades. Nós nos conhecemos, nós namoramos, nós noivamos, nós casamos. Eu fui para o seminário. E em 2012, então, nós começamos o trabalho aqui, em Três Coroas. E pela graça de Deus, começamos eu, a minha esposa e mais uma irmã. Não fomos atrás de pessoas de outras igrejas. Nós começamos a falar do amor e da graça de Deus. Nós começamos a falar do Evangelho. E assim foi que as pessoas foram se chegando. Levou 9 anos. Quanto tempo você está esperando a tua resposta de oração? Quanto tempo você acha que Deus está levando para te responder a esse pedido? Você acha que é muito tempo? Você acha que Deus está levando muito tempo para falar contigo? Eu sei de uma pessoa que ficou orando 40 anos pela conversão do marido dela. 40 anos pedindo para Deus: converse meu esposo. O tempo de Deus não é o nosso. Mas por que demora, pastor? Pastor, eu não entendo isso. Por que demora? Eu vou lhe dar algumas posições que eu tenho. E pelo que eu consigo encontrar na Bíblia, alguns motivos pelos quais, às vezes, a oração demora. Às vezes a oração demora porque nós não estamos prontos. Às vezes nós estamos pedindo uma coisa para Deus, mas Deus sabe que nós não estamos prontos para receber aquilo que nós estamos pedindo. Às vezes é uma coisa boa, mas que não está no tempo. Nós não estamos prontos. E nós temos que ficar prontos primeiro. Mas às vezes, um segundo motivo, é que a oração envolve outras pessoas. E essas outras pessoas também não podem não estar prontas. E às vezes a gente acha: não, mas pastor, eu estou pedindo uma coisa para mim. Você acha que é para você, irmão, mas vai envolver outra pessoa que você nem sabe no futuro. E aquela pessoa não está pronta. É aquela história da Mariazinha, né? Eu uso nomes assim, né, fictícios exatamente, né? A Mariazinha estava ali orando, pedindo a Deus por um esposo. E a Mariazinha estava pronta. Ela orava, ela estava sempre nas vigílias de oração da igreja. Ela era uma pessoa consagrada a Deus. Só que Deus sabe que o marido ideal para Mariazinha vai ser seu Pedro. Só que o seu Pedro não está pronto. E a Mariazinha está esperando por causa do seu Pedro. Ela não sabe. Mas Deus sabe. Esse é o segundo motivo. Às vezes, o teu pedido envolve outra pessoa. E tem que ser o tempo certo daquela outra pessoa também. Mas tem o terceiro motivo. Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Nós temos as 4 estações do ano: primavera,
verão, outono, inverno. Aqui nós já estamos entrando no inverno. As 4 estações são necessárias para que a terra se renove, para que as plantas cresçam, para que os frutos sejam produzidos. As 4 estações são necessárias. A chuva é necessária para regar. Nós tivemos aqui um período longo aí de muitas semanas sem chuva. E a gente precisa de chuva, a gente precisa do sol. E as coisas precisam ser alternadas. Deus sabe o tempo de tudo. Se você comprar uma laranjeira hoje, você comprou um pé de laranja, e você foi lá e plantou esse pé de laranja, a mudinha do pé de laranja. Não espere colher laranja hoje. Você tem que esperar o tempo de Deus para que ela comece a produzir laranja. Deus tem o tempo certo. Aliás, conta, né? Quem planta tâmara não colhe tâmara. É um ditado, né, lá do Oriente Médio. Por quê? Porque, na verdade, a tâmara leva 80 anos para começar a produzir. Você vai desistir por causa disso? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas Deus nos responde. Espera em Deus. Mas tem um quarto motivo, que foi o motivo de Daniel. O anjo chegou para ele e disse: olha, Deus te respondeu na primeira oração que você fez. A tua resposta já estava vindo desde a primeira oração que tu fez. Mas o inimigo se levantou e tentou atrapalhar. E às vezes, irmãos, a gente, como batista, a gente fica meio com medo de falar dessas coisas, mas é importante a gente falar também. Sim, existe uma batalha espiritual no campo espiritual. Anjos e demônios batalham. Sim, existe essa luta, né? E os anjos, né, precisam vencer os demônios para, às vezes, realizar alguma coisa. Mas eu tenho algumas boas notícias para te dar. Essa batalha é desigual. Se Deus está nesse nível assim, ó, aqui em cima, o diabo está lá embaixo. Na verdade, Deus é muito mais forte do que o diabo. Na verdade, você vê que no texto fala, né, que um príncipe inimigo se levantou. Mas aí, Deus também não precisou nem... mandou Miguel lá. Ó, Miguel, vai lá e resolve. Então a gente tem que saber que, mesmo que o inimigo se levante, nosso Deus é muito mais forte. E a vitória já foi dada a Jesus. A vitória já é conquistada. O inimigo pode tentar atrapalhar. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas ele nunca vai vencer, irmãos. Ele nunca vai vencer. E pelo mais incrível que pareça, mesmo o inimigo se levantando e tentando atrapalhar, e mesmo o inimigo fazendo de tudo para que a bênção não chegue, na hora certa de Deus, a bênção chega. Como é que as coisas se batem assim, ó? É difícil a gente entender. Porque o tempo de Deus vai se cumprir. Mesmo que o inimigo se levante a atrapalhar. Ele levantou para atrapalhar, mas não atrasou. Os 21 dias se cumpriram. E Deus trouxe a resposta para Daniel. E a resposta era uma resposta de: olha, o que tu viste vai acontecer, mas não é agora, é lá no futuro. Isso trouxe paz para Daniel. Isso trouxe paz para Daniel. Sabe? Daniel sofreu na Babilônia. O povo judeu sofreu na Babilônia. As coisas foram complicadas daquele povo. Mas o fim chegou. E as respostas vieram. Talvez a gente não esteja agora numa Babilônia. Mas a gente está, de certo modo, também com um inimigo forte. Coronavírus. Talvez a gente não esteja agora sobre um ditador, Nabucodonosor, mas, de certo modo, tem muita questão política acontecendo no nosso país.
Talvez a gente não esteja enfrentando, né, um ser humano, mas a gente está enfrentando também as nossas lutas. Muitas igrejas fechadas pelo nosso país. Muitas cidades onde as pessoas não podem se reunir para cultuar a Deus. Muita tristeza no coração dos verdadeiros cristãos. Muita tristeza. Mas esse é um momento onde a gente deve parar e orar. Porque nós temos a luz elétrica na nossa casa. Lembra da senhorinha lá no início? Nós temos a luz elétrica na nossa casa. Irmão, o irmão tem a luz elétrica na tua casa. O irmão tem acesso direto a Deus. O irmão tem acesso direto ao Senhor dos Senhores. Fala com Ele. Com Ele. Ora pedindo a Deus.